Tô achando que eu tô com o meu notebook baixinho demais. Será que tô? Hã? É, mas eu acho que eu tô ouvindo vocês muito baixinho. É, não achei, não. Não achei lugar de. Acho que eu vou sair e entrar de novo. Achei. Tá mesmo. Tô com 13. Boa noite, Adri. Boa noite, Célia. Boa noite a todos que estão participando. Ana, Ana, boa noite. tudo bem? Tudo. Tá bom. Boa noite, Ana. Hoje a técnica é a Anastácia. Então, Nova, que eu tô só de bom. suporte. Isso é bom. Renata. Bem-vinda, Anastácia. Obrigada. A imagem minha aqui no Instagram tá super colorida. A do Meet tá descorada. Tá faltando luz no Meet ou tá bom? Tá meio embaçado, Donite. É, tá engraçado, não tá? É embaçado, parece. Passa um paninho na câmera. É, agora ficou mais, eu acho que é isso. É, passei dedinho. Vou passar paninho, peraí. A minha eu passo paninho toda hora. Boa noite, Giane. Olha uma malha, tá, Célia? Olha o quê? Eu acho que melhorou. Melhorou um pouco. Melhorou. Depois você passa uma malhazinha que é melhor. É, foi uma malhazinha, foi uma bandagem até. Boa noite, Silmara. Fazer igual a Adri de lábios hoje. O meu som saiu que eu dei boa noite, gente? Não, agora tá saindo. Desculpa, boa noite. Mas eu ouvi. Boa noite, gente. Eu leio lábios. Então tá bom. A gente tem um pouquinho de dificuldade com braille, mas lábios a gente já lê aqui. Anastácia, o vídeo tá separado. Qualquer coisa você me avisa, tá? Eu separei aqui também. Tá ótimo. Fico querendo botar uma plantinha no Instagram até começar, para não ficar minha cara ali. Boa noite, Cíntia. Odri, ô Anastácia, Oi. depois você coloca aí no chat o link da música
Porque se o pessoal do Instagram depois quiser, sabe como é que captura, tá? Tá, qual? Tia, mas você tem o link aí, Anastácia? Porque eu recebi pelo WhatsApp, do YouTube não é o mesmo. Na verdade, do YouTube a gente não tem ele com a legenda traduzida. A legenda foi mudada. Aí Eu até chamo- a gente pode encaminhar pelo link pelo Exato. WhatsApp da reunião. Exato. Quem quiser, depois pede, então. Você pode encaminhar, tia, no link da reunião, que a gente não pode. Lá é fechado. Eu posso encaminhar para todos da reunião? Ou só Isso. o... Tá, Não vai para todo mundo. tá. Boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Suzana. Boa noite, Elane. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Anastácia, não ouse chamar Selma de Selma nem mais uma vez. Ela chama Lé. Perdão. Eu tô lendo o nome. Boa noite. Eu achei que era Selma de Tia Zélia. Eu sou péssima com o nome das pessoas, mas pode deixar. Não é questão de ser péssima. Apareceu o nome dela aí, mas ela chama Lé, viu? Selma é só, assim, situações muito... Só na identidade, né? Por falar em péssimo em nome, eu prometi. Suzana, lembrei. Mário. Só falta eu errar. Boa noite, Mário. Fiquei gravando isso a semana inteira. Boa noite, Bit. Aí tem que fazer igual o Bit. Bit coloca Bit. Maria Aparecida Bit. Bit. Tá É. vendo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite. Tá certinho? Você não pode. Fica complicado assim. Tá tudo certinho, José e Nádia. Boa noite. Não dei boa noite, que hoje é a Anastácia, que é a nossa técnica. Boa noite, Renata. Boa noite, José Carlos. Maria Aparecida, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Você já falou? Boa noite. Boa noite, Mércia. Boa noite, Cleide. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tá. Nós dois. As duas aqui. Boa noite, Helena. A Adriana falando, tá tudo certinho, né? Escutou. Vamos. Boa noite, Elaine. Elaine Frossar, tá dando boa noite aqui. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos do Instagram que já entraram, que tem mais gente no Instagram do que no Meet.
Boa noite, Cris. Boa noite, Santuza. Adri, você só coloca? Oi, tem que ver com o Tia Célia. Não. O vídeo, ela que fala a hora. Então tá bom. Vou dar boa noite pra Gladys. Eu tô marcando Gladys. Ela é nova. Obrigada. Boa noite pra você também. Tudo Obrigada, bem? Tudo bem. Ai, Gladys, desculpas. Tudo bem. Boa noite, Luni. Boa noite, Maria Helena. Adriana Toledo, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite para todas. Boa noite. Tá onde? Tá muito sério. A sua notícia não. Nós vamos fazer a prece antes do vídeo. Tá, joia. Ou não? Não, não vamos não. Nós vamos colocar o vídeo. Viram? Vamos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos às nossas reflexões da noite de hoje. E a gente vai começar ouvindo um vídeo, assistindo, né, ouvindo e vendo um vídeo de um coral lindo da Ucrânia, que pegaram o hino nacional da Ucrânia e adaptaram esporadicamente uma nova letra. E ali a gente consegue assistir, se internece e se envolve. E realmente, deste internecimento e deste envolvimento, nós vamos mandar as nossas vibrações de paz para aquela região, para os dirigentes. Vamos mandar as nossas vibrações de coragem para todas as vítimas daquela situação ali. Vamos mandar a nossa solidariedade a todos que estão conseguindo, neste momento tão difícil, estender os braços para aquela região, para aquelas pessoas. Então, eu gostaria que nós ouvíssemos realmente com corações e mentes entrelaçados com este coral maravilhoso. Ok? Por favor. Agro
Amado Mestre Jesus, auxilia-nos, Senhor, para que os nossos corações estejam sempre prontos a compreender e a aceitar as imperfeições alheias. Tanto quanto Jesus, também necessitamos de compreensão para as imperfeições que ainda carregamos conosco. Senhor, que possamos enxergar o mal que ainda existe em nós, porque só a este nós podemos consertar. Só sobre o mal que existe em nós podemos ter controle. Fica conosco, Senhor, e seja a inspiração maior da nossa caminhada. Abençoe e ilumine também aos nossos familiares, aos nossos lares e aos todos os nossos irmãos deste e de outros países. Abençoe, Senhor, a todos os enfermos do corpo e da alma, necessitados da tua luz. Que assim seja, para sempre, que assim seja. A gente tem falado aí sobre as dificuldades que a humanidade enfrentaria, né, nesses tempos de transição. Então, nós vamos refletir hoje qual a visão que o Espiritismo tem sobre as guerras. E eu sempre estudo o assunto bem a fundo, o mais que posso, mas desta vez eu não estudei os motivos pelos quais a Rússia impôs essa guerra à Ucrânia. Eu não estudei os motivos simplesmente porque nada é motivo plausível, porque nada justifica continuarmos guerreando como nos tempos da barbárie. Aí a gente vê a guerra e fala, tá, isso é lei de destruição. Sim, é lei de destruição. Essa lei explica esses conflitos, mas não justifica esta maneira que hoje estão usando para resolver conflitos, esse modo tão assustador que é a guerra. Então, nós sabemos que os flagelos destruidores, eles têm a sua utilidade do ponto de vista físico, porque apesar dos males que eles causam, algumas vezes, eles mudam as condições de uma região, a situação econômica de uma região, e só que o bem que esses flagelos destruidores causam, frequentemente, só as gerações futuras colhem o bem que as destruições promovem. Quem está aqui no agora sofre as consequências sem colher ainda o que de bom, o que de progresso aquele flagelo destruidor vai trazer. Mas não é injusto isso, porque hoje nós estamos colhendo melhorias vindas de outros flagelos anteriores a essa data de agora. Em sua sabedoria divina, Deus permite que o homem faça guerras, porque Deus deu a cada um o livre-arbítrio. Deus não quis que essa guerra acontecesse, que nenhuma guerra acontecesse, mas ele sabia que essa guerra aconteceria. E as guerras são ainda um caminho escolhido por muitas pessoas para agir, né, em suas diferenças. Então Deus sabia. Aquelas vítimas, as supostas vítimas deste confronto, as que estão entregando os seus corpos físicos, estão cumprindo sua dolorosa escolha de renascer nesta região de conflito, nesta data de agora. Eles fizeram essa escolha, ou então estão sofrendo uma expiação. Assim como todos os quase 6 milhões de mortos pelo Covid no mundo, 650 mil aqui no Brasil, né? Essas mortes também não surpreenderam o Senhor de nossas vidas. Então,
as chamadas vítimas do Covid, vítimas da guerra, vítima das quedas de encostas, por exemplo, como em Petrópolis, a gente teria uma outra visão dessa destruição e dessas mortes se nós aprendêssemos, olha o que Kardec diz, se nós aprendêssemos a considerar a vida exatamente por aquilo que a vida é. O pouco que a vida aqui na Terra representa diante da nossa vida infinita. Então, Kardec coloca aqui um conceito arrojado, né? Falando da pouca importância da vida material. Essa vida de agora não é a verdadeira, é uma vida passageira, uma vida curtinha. Então, a gente se assusta diante da lei de destruição porque a gente ainda não aprendeu a dar à vida na Terra a importância que ela tem. Quer dizer, pouca importância. Por mais importante que ela seja, no contexto da evolução de cada um, ela não destrói nada muito importante, ela só destrói o corpo físico. Então, este é um conceito arrojado, né? Onde exige de nós que nós saibamos que somos espíritos e estamos fora da nossa casa e morrer é simplesmente deixar o uniforme aqui e seguir em frente, mais vivo do que nunca. Mas Kardec, depois de soltar esse conceito tão arrojado para nós, ele diz na questão 738 que todas as vítimas encontrarão uma larga compensação aos seus sofrimentos se souberem suportar com resignação, sem revolta, sem reclamar, sem murmurar. Guerras sempre houve guerras. Desde os primórdios da sociedade, o homem vive em guerra. Desde que as primeiras tribos passaram a lutar pelo domínio de algum recurso natural, por exemplo, um rio onde buscaria a pesca, uma parte de uma mata onde buscaria a caça. Desde essa época eles começaram a lutar pelo domínio, né, desses recursos. E depois as nações começaram também a lutar pela soberania, para dizer que é o povo mais forte, né? E isso, com essa luta, os povos se dividiram em estados, em países, em regiões. E com isso, as pessoas se separaram por classes sociais, por etnias, por grupos religiosos, pelo modo que conduzem a economia. Então, para todos os casos, a guerra sempre foi uma solução imediatista, porém de gravíssimas consequências. E o que leva o homem à guerra, então? Essas conquistas. E por que ele usa a guerra para ter essas conquistas? É devido à predominância da nossa natureza animal, que predomina sobre a nossa natureza espiritual. Isso, quando a nossa natureza animal fala mais alto, falam mais alto também as paixões, ou seja, o orgulho, o egoísmo, a vontade de ser o maior, de ser o melhor, de ser o mais forte, de ter o domínio, né? Essa predominância da natureza animal faz com que nós acreditemos mais na superioridade da força. A força é o mais importante. No estado de primitividade, né, de barbárie, os povos só conheciam o direito do mais forte. Era o mais forte que dominava. E a guerra, então, era uma coisa normal, porque precisava de mostrar quem era o mais forte. Mas à medida que a humanidade vai progredindo, as guerras vão se tornando menos frequentes, é o que nós esperamos. Então, é a fraqueza moral que faz com que a pessoa, agora a gente pode até trazer para o campo do foro íntimo, né?
é a fraqueza moral que faz com que a gente queira ser entendido, queira ser respeitado, e é entendido e respeitado aquele que conseguir gritar mais alto, né? Aquele que, através da imposição, faz valer os próprios argumentos. Então, é essa coisa terrível aí da lei do mais forte, fisicamente, que prefere o uso da força do que o uso da razão, né? Então, a questão 745 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito próprio. O que pensar daquele país que provoca uma guerra em seu proveito próprio? Ou, como esse caso de agora, da guerra da Rússia, parece que o país, a grande maioria dos russos, parece que deixou claro isso na música, a guerra não é dos russos, é de um russo, é de uma pessoa e alguns aliados, né? Então, o que se deve pensar da pessoa que provoca a guerra em seu proveito? Os espíritos responderam com muita energia, com muita disciplina, né? Este é o verdadeiro culpado e vai precisar de muitas existências para expiar todos os assassinatos de que ele tenha sido a causa, porque ele vai responder por todo homem cuja morte ele tiver causado para satisfazer a sua ambição. Olha a misericórdia divina aí nessa resposta. Onde que está a misericórdia divina? O culpado, o responsável, vai poder contar com várias existências para ressarcir um débito tão grande. Porque se ele for ressarcir todo o mal que ele tem feito por destruir 200 e tantas escolas, bairros, hospitais, vidas humanas, se ele for resgatar isso tudo numa existência só, ele não dá conta, ele sucumbe. Nós também, se nós formos resgatar todo o nosso passado de equívoco numa vez só, a gente não dá conta. Então, é a misericórdia divina que permite que as nossas dívidas sejam parceladas em várias existências. E ele vai atrair, o responsável pela guerra, vai atrair para si inúmeras situações de dor e de sofrimento. E é muito triste, gente, ver um irmão plantando tanta dor para o seu futuro. Porque quando a gente vê as supostas vítimas sofrendo aquilo ali, a gente logo pensa num planejamento reencarnatório, pensa numa escolha, numa expiação, a gente pensa que aquelas pessoas estão se libertando, que estão aproveitando aquela dor ali para se libertar de algo que prendia a caminhada evolutiva, e a gente olha até abençoando a oportunidade que aquelas pessoas, mesmo com muito sofrimento, estão tendo de se quitarem com a contabilidade divina. Mas quando a gente vê um irmão em pleno século XXI, ainda plantando dor e sofrimento para si e para os outros, isso é muito triste, porque são pessoas que acreditam na justiça pelas próprias mãos e se reúnem em grupos e ferem os outros em grupos. Os aliados, né, vão ferindo os outros e eles podem também serem levados a resgatar isso em grupos. Por isso que por muito tempo ainda teremos os desencarnes coletivos, as provas coletivas, porque ninguém oprime sem plantar opressão no próprio caminho. Ninguém oprime o outro sem ser, por sua vez, oprimido também. Então, esse sofrimento todo volta. Os homens que suscitam guerras, eles escrevem no seu livro da vida os seus delitos para com a sociedade, para com seus irmãos,
E eles escrevem com letras garrafais as suas atitudes e vão se defrontar com elas no futuro e vão ser obrigados a resgatar cada uma, reparar cada falta neste e em outros mundos, nesta ou em outras existências. Enfrentarão com certeza duras expiações. E nós suplicamos a misericórdia divina também para eles, para que eles não precisem sofrer exatamente o que estão impondo hoje de sofrimento, que eles renasçam usando o seu poder de liderança, de força, de inteligência, para construir muito, para construir com amor, para servir, para renunciar. E, de repente, se eles estiverem dispostos a sofrer pela humanidade, eles não precisam de sofrer porque fizeram a humanidade sofrer. Então, se eles puderem resgatar pelo muito amor que pode nascer no coração deles, também a pena, assim, começa a resgatar um pouco e vai aprimorando. A lei é muito sábia. A gente vai aprimorando e, de repente, Deus olha para a gente e fala: bom, vai, tenta servir, tenta amar, tenta construir algo, vamos ver. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Vamos ver como é que você se sai com essa oportunidade de fazer um bem enorme, do tamanho do mal que você fez um dia. Então, rogamos para os envolvidos e os responsáveis por essa guerra o mesmo que nós queremos para nós, que possamos resgatar o nosso passado de equívocos amando e não necessariamente sofrendo. Quanto a essa guerra de agora, e nós que nos achamos totalmente pacíficos, totalmente ausentes do processo da guerra, nós não podemos de forma nenhuma contribuir para esta situação com pensamentos desarmoniosos, conflituosos, com postura de crítica, de desprezo ao irmão em erro, porque isso também é violência que a gente está soltando no ambiente, e violência gera violência. Então nós temos que buscar no Evangelho a postura mais cristã, mais caridosa, como o Evangelho ensina a caridade para com os criminosos. Então, ali que nós temos que buscar a base das nossas emoções, dos nossos comentários, porque nós somos construtores ou da paz ou da desarmonia no nosso interior. E esta paz ou essa desarmonia vai refletir sempre ao nosso redor. Então a gente olha a guerra lá e não deixa a sombra da guerra pairar sobre as nossas cabeças. Vamos considerar o que os irmãos estão sofrendo, vamos acompanhar essa guerra para a gente ficar tendo ferramentas para vibrar, para desejar o bem e a paz, mas vamos construir realmente pensamentos de paz. Porque nós aprendemos que a lei da destruição está aí, está acontecendo, mas nós não podemos confundir as coisas, porque a guerra nunca será o caminho preferido pela espiritualidade superior, pela espiritualidade amiga, que inclusive busca incessantemente inspirar os poderosos para que não haja conflito. A gente fala lei de destruição, pronto, tá certo, pode acontecer. Não, não pode não. Não deve não. Se Deus permite a guerra, é porque dela o homem pode tirar lições valiosíssimas. Por meio dos acontecimentos tristes, nós já tivemos avanços sociais enormes. As primeiras guerras que buscavam a liberdade dos povos oprimidos
E até hoje, as guerras mais recentes, tem guerra que não tem como não existir. Quando, por exemplo, se trata desse tipo que a gente acabou de falar, que é libertar os povos oprimidos de uma nação pagã, de uma nação malvada, né? Então, essas guerras, elas precisam de acontecer e, principalmente, elas fazem a humanidade repensar as suas atitudes, repensar o tipo de sociedade que nós desejamos nos tornar. E aí, olha o que está acontecendo agora. Em cada coração, nós estamos olhando a guerra e desejando a paz, e valorizando a paz, e pensando na paz. Nós estamos assistindo à guerra e repudiando a violência. Vocês percebem que a gente está radicalizando, né, na postura de não violência, na postura de construção de paz, e isso acaba nos influenciando, e esperamos que sim, nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Repudiar toda forma de violência ao tratar o nosso próximo, né? E valorizar a paz. A guerra é permitida por Deus para que nós possamos, por meio dos nossos erros, compreender as leis de forma mais clara, mais criteriosa, compreender a lei de Deus com fruto da nossa análise, da nossa reflexão. A providência divina permite que nós sejamos atacados assim, porque essa guerra é um tapa em cada um de nós. Porque no momento que a gente sofre, entre aspas, um pouco desta violência que estamos assistindo os nossos irmãos sofrerem, nesse momento a gente aprende na prática que aquela atitude deve ser extinta de uma sociedade que quer ser cristã. Então nós percebemos que de alguns conflitos foram criados até coisas boas, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é fruto de guerra. Bem como as leis da guerra que impedem a crueldade extrema para evitar que os povos se destruam, né? E é pena que dessa vez agora as pessoas que promovem essa guerra não estão muito preocupadas com essas convenções de paz dentro da guerra, não. De qualquer forma, nós compreendemos que Deus permite a guerra para que nós possamos evoluir enquanto sociedade. Durante o tempo que nos for necessário, esse tipo de flagelo destruidor. Mas as pessoas que fomentam as guerras, elas estão se comprometendo e não estão praticando a lei de Deus. Isso não é lei de Deus. Elas estão lá para praticar a lei da destruição. Não estão lá para isso. Elas não estão agindo de acordo com a lei de Deus. Pelo contrário, elas estão transgredindo todas as leis de Deus. Deus não encoraja a guerra. Ela é mera consequência da nossa natureza ainda engessada no mal. É necessário lei de destruição? Deus não teria outros meios para promover o progresso? Os espíritos responderam que claro que tem e usa sempre. Para toda situação, a providência divina tem uma solução perfeita que independe de atitudes que levem ao mal, que levem à violência. Nós, em nossa imperfeição, em nossa teimosia, é que buscamos forçar as situações para que as coisas aconteçam da nossa maneira. E essa nossa maneira é a lei da destruição. Deus não precisa dela, não. Essa nossa ansiedade para estarmos sempre certos, o nosso orgulho em admitir nossos erros, criam situações que nos faz guerrear com o nosso próximo. Então, antes da gente também se arvorar em crítica com o desmando, com o excesso de autoridade dos promotores desta guerra, vamos olhar se na nossa escala individual nós também não estamos sendo impositivos, autoritários, arrogantes, despreocupados com o que as nossas atitudes têm causado no coração dos outros. Os nossos erros criam situações que levam às guerras universais e levam às guerras íntimas.
Mas como diz no Evangelho de Mateus, de que maneira a gente vai resgatar isso aqui? E Jesus disse que daqui nós não sairíamos antes de pagar o último ceitil. Então, cada um de nós, de uma forma ou de outra, nas suas guerras particulares, e os promotores das guerras que atingem as nações, vão ficar aqui pela terra até pagar o último ceitil. E é uma dúvida também que se tem, para encerrar, a gente já está aqui há meia hora, é uma dúvida. E os soldados? Porque a gente estuda sobre o assassinato. O assassinato é totalmente contra a lei de Deus. E os soldados que matam numa guerra? Eles estão se comprometendo? Seria condenado pela lei de Deus o soldado que, estando em guerra, mata o seu semelhante? Essa questão é muito importante, porque nós entramos no assunto seguinte, baseando no Livro dos Espíritos, como sempre, que condena o assassinato. Os mandamentos de Jesus, de Moisés, desde as épocas antigas, condenam o assassinato. Mas neste tópico específico abordado aqui, a gente entende que causar a morte de um semelhante é sempre um crime, isso é tranquilo, salvo em caso de força maior, onde o instinto de conservação compele a pessoa, leva a pessoa a agir de forma a preservar a própria existência. E no preservar a própria existência, se isso significa claramente a minha vida ou a do outro, eu não cometo um assassinato punível se eu preservar a minha vida. Então, durante uma guerra, o soldado está sob o comando de algum responsável. E ele encontra-se numa situação delicada, porque ele vai matar alguém. Mas se ele também não matar alguém e morrer ali porque ele não matou o outro, é praticamente como se ele tivesse se entregado ao suicídio indireto. Então, nós percebemos que a situação é muito complexa e Deus nos livre de vivenciá-la. Porque não tem como uma simples resposta falar é culpado, não é culpado, porque cada situação tem uma gama de variantes. A questão 749 dá a entender essa resposta de um modo geral. Ninguém é culpado pelos assassínios que cometem durante a guerra, quando ele é constrangido pela força, mas ele pode ser culpado pela crueldade que ele cometa. E ele pode ser levado na posição de culpado pelo sentimento que ele tiver ali naquele momento. O que a gente chega à conclusão? A pessoa está ali matando numa guerra e sente até prazer em matar. E aplica uma crueldade muito maior do que necessário para defender os ideais que ele está defendendo ali na guerra ou defender a própria vida. Então, é muito complicado. Eu lembro logo uma das primeiras imagens da guerra e um russo dirigindo um tanque, pilotando um tanque de guerra e um carro passando lá de lá da rua, me parece com uma família. E ele joga o tanque em cima daquele carro. Ele fez uma guerra dele ali naquele momento, ele não precisava daquela crueldade naquele momento. Então, meus queridos, a guerra é algo consequente do nosso pouco adiantamento moral, mas é certo que um dia ela irá desaparecer e a gente já percebe aí o progresso, porque agora são pouquíssimas nações, pouquíssimas, que concordam com a guerra. E o mundo inteiro contra a guerra. Então, aí a gente já percebe que muitas e muitas e muitas nações, a grande maioria, já não acredita mais na guerra como a melhor forma de resolver seus conflitos. E é assim que vai fazer com que a gente, evoluindo cada vez mais, chegue um ponto em que as pessoas vamos compreender a justiça
e vamos praticar a lei de Deus e todos os povos serão considerados irmãos. Portanto, nós precisamos entender que a guerra é uma consequência do nosso predominantemente uso do livre-arbítrio equivocado, uso da força, distanciamento da razão e léguas de distância dos ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos ainda num grau de evolução onde a nossa busca de resolução pelo lado amoroso, pelo lado racional, ainda é quase uma utopia. E conforme a gente for evoluindo e nos vendo como irmãos em Cristo, nós passaremos a negar tais atitudes que ferem a lei de Deus. Nós teremos um senso moral desenvolvido de tal forma que a gente vai olhar uma atitude e vai falar, opa, isso fere a lei de Deus. Não vou praticar esse tipo de atitude. Enquanto isso, a espiritualidade nos auxilia a tirar o melhor proveito de cada situação vivida durante nossa jornada rumo à perfeição moral. As vítimas estão super amparadas pela misericórdia e pela bondade divina no plano espiritual e com fé e coragem nós vamos conseguir com que todos cheguem a bom termo nessa tão trágica situação do momento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Marta, você pode fazer a prece para nós?